Olá, pessoal! Vocês sabem que é sempre muito útil para a aprendizagem estabelecer relações entre a nossa vida prática, o mundo real e os conceitos abstratos que estamos estudando. Por isso, quero começar esta aula sobre coerência, que encerra nosso passeio pelos mecanismos de textualidade, com uma pequena provocação, trazendo o conceito que vamos trabalhar para a nossa vida concreta, por meio da seguinte pergunta: será que nós somos pessoas coerentes? O que falamos e o que fazemos estão em harmonia ou em contradição? Vejam esse personagem aí na tirinha. Ele joga lixo nas ruas, humilha trabalhadores, grita no trânsito, mas nas redes sociais ele é um cara legal. O personagem exemplifica aquela famosa expressão: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito difícil estarmos sempre em harmonia entre o que dizemos e o que fazemos. Sermos coerentes é difícil. É quase um ideal a atingir na vida, não é verdade? Pois então, sabiam que o nosso texto é o lugar onde esse ideal e essa harmonia precisam existir de fato? Se não somos coerentes, pelo menos os nossos textos precisam sê-lo. E eu acredito muito no seguinte: se conseguirmos escrever coerentemente, este já será um grande passo para sermos também coerentes, aderindo aos nossos próprios textos, pois nós somos linguagem e poesia. E por falar em aderirmos aos nossos textos, a palavra coerência pertence à mesma família de aderência e aderente. Todas elas provêm do latim coaerentia, formadas, portanto, do famoso prefixo co, que significa junto com, o mesmo de colaborar, ou seja, trabalhar junto com. E também o verbo aerere, estar preso. Significa, pois, conexão, união estreita entre várias partes, relação entre ideias que se harmonizam, ou seja, ausência de contradição. Este é o grande princípio da coerência textual: a ausência de contradições, a ausência de furos no texto. E assim nos conectamos com a primeira aula sobre os fatores de textualidade, quando vimos na origem da palavra texto a ideia da tessitura, do tecido, que nos remete também a essa união estreita entre várias partes. Texto e coerência têm, portanto, tudo a ver. O processo de reescrita é exatamente essa busca de unir melhor as partes, costurá-las melhor, evitando falhas na costura, furos, desarmonias e contradições. Vamos passear hoje com brevidade por estes 6 tipos de coerência, e assim o conceito vai se tornando mais palpável a partir dos exemplos sobre a coerência sintática, semântica, estilística, pragmática, genérica e temática. Como dissemos em nossa primeira aula sobre os fatores de textualidade, é para o fator da coerência que tudo converge. É na coerência que a pragmática e a semântica se encontram. Isto quer dizer que, para termos um texto coerente, dependemos tanto dos fatores externos, contextuais, referentes às práticas de linguagem, quanto dos fatores internos, gramaticais, referentes à forma e à superfície textual. Vejam aqui na coerência sintática. Ela é praticamente o mesmo que estudamos na aula passada, ou seja, coerência sintática é coesão textual. Refere-se aos meios sintáticos para expressar a coerência semântica, como, por exemplo, os conectivos, o uso de pronomes, etc. Vimos que a coesão é exatamente isso, a ligação adequada das partes do texto em sua superfície. Trouxe um exemplo bem discreto de incoerência sintática devido ao uso inadequado de um conectivo. Vejam se vocês conseguem detectar. No caso de uma pesquisa onde as hipóteses iniciais não se comprovem, deve-se ter a ética de não forçar os resultados. Estamos cada vez mais acostumados a usar o advérbio onde no lugar da locução em que nem percebemos a falha. Mas uma pesquisa não é um lugar, e o advérbio onde só pode substituir lugares. A coerência sintática seria alcançada assim: no caso de uma pesquisa em que as hipóteses iniciais não se comprovem, deve-se ter a ética de não forçar os resultados. Um exemplo correto com o conectivo onde seria: no bairro São Francisco, onde está situada nossa empresa, há muitas oportunidades para empreender. Pois o bairro, sim, é um lugar, então eu posso usar o advérbio onde.
Muita atenção a isso em textos que exijam um uso formal da língua. E vamos em frente. A coerência semântica refere-se à relação entre significados dos elementos das frases na sequência de um texto, coerência local, ou entre os elementos do texto como um todo, coerência global. Para um texto ter coerência global, ele não pode afirmar algo em seu começo e concluir dizendo outra coisa. Um texto não pode mudar de ideia no meio do caminho. Se o autor mudar de ideia, ele vai precisar voltar e reescrever o texto. Já a ausência de coerência local pode ser exemplificada com frases pequenas como essa: solicito uma primeira oportunidade de emprego, pois garanto que demonstrarei toda a minha experiência profissional. Percebem a contradição de significado entre uma frase e outra? Afirmações como essa não podem aparecer em um currículo, pois demonstrariam desatenção. Como eu posso ter muita experiência profissional e, ao mesmo tempo, solicitar uma primeira oportunidade de emprego? Mas olhem que interessante agora. Eu quero usar essa mesma frase para percebermos a diferença entre a coerência semântica, considerada aqui como fechada na análise do texto, e a coerência pragmática, que se abre à leitura do contexto, da situação da fala. Pois em um determinado contexto de fala, essa mesma expressão pode passar por coerente, ainda que não seja um exemplo de frase bem planejada, bem construída. Vejam, na coerência pragmática, nós dependemos de como os falantes entendem a situação comunicativa, do que eles sabem previamente a respeito de seus interlocutores e também dos seus conhecimentos de mundo e de língua. Retomando então o nosso exemplo de incoerência semântica, para repensá-lo à luz da pragmática, se imaginarmos uma situação de oralidade, uma entrevista de emprego, em que o interlocutor dessa mensagem já conheça a experiência profissional do falante e eles estejam tratando de uma possível contratação, enfim, então sim, ficará subentendido na frase que o emissor quis dizer solicita uma primeira oportunidade de emprego nesta empresa, pois garanto que demonstrarei toda a minha experiência profissional. Estamos aqui relembrando qual dos fatores pragmáticos que já estudamos? A situacionalidade, não é? A situação, o contexto da mensagem pode mudar completamente o seu entendimento e o nosso cálculo de coerência ou incoerência. Isso tem tudo a ver também com o próximo tipo, a coerência estilística, na qual o emissor deve utilizar em seu texto, oral ou escrito, elementos linguísticos, ou seja, o léxico, vocabulário, e tipos de estruturas pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. Tem muita relação com o tipo anterior porque essa escolha dos elementos estilísticos depende inteiramente do contexto em que se dará a mensagem. Vamos pensar aqui na redação oficial, na saudação final de um ofício. O emissor deixa escapar uma dessa. Sem mais para o momento, elevamos nossos votos de estima e camaradagem. O que você acha? Se passou, né? Como diríamos informalmente. Trata-se de um exemplo de incoerência estilística, na formalidade desse encerramento padrão e inclusive na impessoalidade exigida nesse estilo, no chamado padrão ofício, não cabe o termo camaradagem. Sem mais para o momento, elevamos nossos votos de estima e ponto final. A concisão sempre ajuda a evitar os deslizes e as incoerências. Vamos percebendo como os tipos de coerência estão todos conectados. Eles são coerentes entre si. A coerência estilística se relaciona com a coerência genérica, que se refere às exigências do gênero textual. Trata-se da adequação enunciativa ao gênero textual em uso, pois os gêneros textuais exigem uma relativa estabilidade em sua estrutura, assim como em seu tema e estilo textual. Coloquei a tríade estrutura, tema e estilo aqui porque são fundamentais para a definição e o entendimento dos gêneros, segundo Bakhtin, que estabeleceu o conceito moderno de gêneros textuais, como já vimos. Por que essa estabilidade estrutural, temática e estilística seria relativa, professor? Porque ela está mudando o tempo inteiro e também porque há uma gigantesca gama de possibilidades de manifestação relativamente a cada manifestação individual do gênero.
Pensem quão diferente pode ser uma carta comercial de outra, a depender da empresa que a emitiu. Quão diferente pode ser um anúncio publicitário de outro, a depender dos propósitos e das intenções desse anúncio ou dessa carta. Mas, por sua vez, uma carta comercial jamais poderá se confundir com um ofício, por exemplo, porque há uma diferença estrutural básica. Empresas privadas não emitem ofícios. Apenas órgãos públicos podem emitir ofício. Assim como um órgão público, o INSS, por exemplo, não pode emitir uma carta comercial. Seria incoerente. No domínio discursivo, escolar e acadêmico, é importante não confundir, por exemplo, a resenha sobre um livro com um resumo sobre o mesmo livro. A grande diferença entre os dois está na intencionalidade do autor. A resenha é uma espécie de resumo, sim, mas um resumo crítico. Sua intenção é avaliar o livro, julgá-lo. Já no resumo meramente descritivo ou informativo, a intenção é reorganizar de forma concisa o conteúdo do livro, para que o próprio autor e outros leitores tenham acesso de forma mais rápida à obra. No gênero resumo simples, quando o autor emite opiniões sobre o livro, ele está cometendo uma incoerência genérica também. Por fim, seguindo a lógica da coerência genérica, temos a coerência temática, a qual requer que todos os enunciados do texto estejam vinculados ao tema central, com exceção, é claro, de pequenas explicações secundárias. Exemplo básico de incoerência temática é o conhecido problema da fuga ao tema ou do mero tangenciamento dele, ou seja, ficar divagando sobre o assunto de forma muito ampla, sem foco no tema especificado ou prometido pelo texto. Às vezes, nossas introduções prometem que o texto falará sobre algo, gerando determinadas expectativas no leitor, e o texto não as cumpre, restando, portanto, incoerente em suas pretensões. Qual a dica para evitar a incoerência temática? A dica, claro, está no planejamento textual. E isto serve para todos os gêneros e tipos de texto. Fazer um esquema do que você vai escrever é muito importante. Eu só posso ser claro sobre o texto em minha introdução ou em minha apresentação e em todo o decurso dele se eu realmente já souber o que virá depois da introdução e como as partes estão articuladas. Por isso se diz, com certo exagero, que a introdução de um texto é a última coisa a ser escrita. Claro que esse esquema prévio já pode e deve ser feito textualmente. Na verdade, esse planejamento e a revisão textual está tudo junto ali no balaio da escrita, né? Ou seja, nós vamos rascunhando sempre, esboçando, e esse escrever vai organizando o pensamento, vai clareando as ideias para nós mesmos. Por isso dissemos no começo que nossos textos são um espaço de coerência ideal, muito mais harmônico do que nós mesmos, os autores. Mas isso é quando ele está pronto para a leitura. Durante o processo de escrita, há muitas incoerências que vão sendo detectadas e corrigidas. Então a ideia é buscar um equilíbrio entre essas incoerências que vão surgir durante o processo de escrita e reescrita, buscando encontrar o melhor produto final para os nossos leitores, o produto mais coerente possível, chamando aqui de produto texto e de processo todo esse trabalho de escrita, um trabalho árduo da escrita. Espero que estas 3 aulas sobre os fatores, os mecanismos de textualidade tenham servido para que você tenha um olhar mais técnico sobre os seus textos, pensando sempre com afeto no receptor, no leitor ou ouvinte dos seus textos. Quero terminar com a célebre frase de Guimarães Rosa do livro Estas Histórias: cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar. Vamos então buscando a coerência nos textos e na vida também, ainda que o mundo ao nosso redor pareça, muitas vezes, a mais pura incoerência. Abraços fraternos a todas e a todos vocês e até a próxima aula.